Bom, nós estudamos como fazer alguma coisa de estatística em Python, né? Técnicas de ordenação, nós vimos, na verdade, o PCA, né, que é a principal delas. E eu vou falar um pouquinho mais de estatística, aqui, na verdade, só de testes de normalidade, e o teste de agrupamento, né? A análise de agrupamento, que é o CAMINS, que são aí de uso bastante moderno. Então, mais complementação do que nós já estávamos falando, nós passamos bastante tempo falando de como lidar com arquivos de dados e com as informações, que eu achei que era muito importante, porque às vezes você vê aquelas coisinhas prontas, bonitas, em blogs ou em manuais, e começa a enroscar, porque não sabe direito resolver alguns pequenos problemas. Nós gastamos bastante tempo fazendo isso, e também gastando bastante tempo tentando desenvolver uma certa fluência, uma certa habilidade para lidar com matrizes, com operações matriciais, que lá na primeira parte do curso. Bom, então eu vou começar aqui falando uma coisa óbvia, nesse momento talvez já fosse fácil para você entender, que é o teste de normalidade. Eu sei que às vezes a gente até ignora um pouco os resultados de teste de normalidade, faz estatística paramétrica, mesmo quando os dados não são exatamente normais. Eu não vou considerar isso nenhum pecado também, porque existe lá o teorema do limite central, que diz que quando a quantidade de variáveis aleatórias de um processo começa a subir, ele sempre tenderá para uma distribuição normal. Então, a distribuição que não é normal, ela é uma distribuição que, vamos dizer assim, estatisticamente ela é incompleta, ela não contém toda a aleatoriedade que pode conter, né? A distribuição normal é aquela de maior entropia, de maior desordem, no sentido estatístico. Eu não gosto de usar essa palavra porque ela é muito genérica, desordem, mas no sentido estatístico. Então, eu até entendo quando as pessoas abusam um pouquinho e usam teste paramétrico para as coisas que não são exatamente paramétricas. Mas, de qualquer forma, existem os testes não paramétricos dentro do Python. Você já aprendeu a consultar um pouquinho o pacote estatístico. Eu vou dar falar mais um pouquinho sobre esse assunto. Então, nós temos vários pacotes. O mais básico deles, ele fica dentro do SciPy, é o Stats. Então, vamos dizer aqui, dessa vez eu não vou pegar nomes de um arquivo. Eu vou gerar números aleatórios para facilitar um pouco, já que nós já gastamos bastante tempo falando dessas coisas de ler de arquivo, né, etc. Então, stats é um módulo, submódulo do módulo SciPy, do pacote SciPy. Eu vou gerar números aleatórios, né, com o pacote random. Nós já fizemos isso várias vezes. Então, por exemplo, eu posso np.random, uma vez que já esteja importado o NumPy, né, import NumPy as np. Então eu tenho o np.random, e uma coisa interessante que eu só comentei é o seed. Lembra o que isso quer dizer? Quando o computador gera números aleatórios, que você esteja usando por qualquer motivo que seja, ele gera baseado a partir de um número inicial, que se chama de semente, né? O seed em inglês. E é uma teoria bastante avançada isso, né? De que o computador, na verdade, não pode gerar números aleatórios no sentido estrito da palavra, porque ele é uma máquina determinística nos valores da memória. Então, os números em computador são chamados de pseudo-aleatórios, se você for uma pessoa muito rigorosa com termos. Mas você pode mudar a sequência de números gerados se você troca essa semente aqui, ó, né? Tem de ser um número menor, eu joguei um número muito alto. Até o maior número é 2 elevado a 32 menos 1, que é o maior número representado com 32 bits, né? Então eu inicializei a semente um pouco diferente. Isso é um costume até, você trocar a semente o que inicializa, porque se você não passar nada, inicializa com zero. Até um excesso de cuidado. Eu vou gerar aqui números aleatórios. Eu vou gerar com distribuição normal. Então, eu vou gerar np.random.normal. Eu vou gerar números aleatórios com um certo número de pontos. Eu vou colocar aqui n, vou inicializar, eu quero gerar, por exemplo, 100 pontos. Então aí eu gerei A, você vai ver que A
São 100 pontos de números aleatórios, né? Ele gerou essa distribuição normal. Veja, você tem esses dois parâmetros aqui, né? O que será que são esses dois parâmetros? Olha, documentação. Stats normal. O que será que é isso? Stats.normal. Vamos consultar. Stats.normal, se você olhar na referência, ele gera números aleatórios, né? E você tem esses dois parâmetros, normal. É ponto norm esse daqui, né? Esse aqui é a própria distribuição. O que eu estou gerando ali é ponto norm. Eu já sei a resposta, estou querendo mostrar onde acha. SciPy stats.normal. É o norm aqui. É uma variável aleatória contínua, eu nem lembrava desse norm aqui. Mas os números que estão aqui, eles são média e desvio padrão, certo? Então, esse aqui seria a normal mais comum que é a média zero e desvio padrão 1. A outra, vamos inicializar um pouquinho, são outras sequências de números. Vamos sortear números pseudo-aleatórios com uma distribuição conhecida, com a média um pouco diferente, o mesmo desvio padrão, mesma quantidade de números está aí gerado. Eu vou agora juntar esses números, certo? Vou juntar esses números numa coisa só, fazendo uma junção de matrizes. Juntar, vou passar a lista das matrizes aqui. Eu tenho que passar entre constituição entre parênteses, porque o parâmetro não são as sequências de matrizes, é a lista das matrizes. E aí eu posso já aplicar o teste de normalidade. É o stats.normal test, que aplica. Eu venho aqui e jogo X. Né? Ele dá um resultado de um teste de normalidade estatística. Certo? E ele já me deu aqui, ó, o valor π, que é o valor abaixo do qual eu tenho a ideia de que a hipótese nula não pode ser rejeitada, quer dizer, o p velho aqui, né? Como resultado. Se eu passar dois números, v e p igual, né? Porque essa função que resulta duas coisas, aí você vai ver que p é um número, é 0,04, então é menor que 0,05. Então esses números que você jogou ali, eles têm distribuição normal. Eles são normais. Né? Se você ver quem que é o x, ele é um vetor de 200 pontos, porque eu peguei 100 pontos com uma distribuição, 100 pontos com outra distribuição, só que as duas eram normais. Certo? Então, esse é o jeito mais direto, mais rápido de fazer teste de distribuição normal. Se você olhar, existem outras formas de fazer teste, certo? Você tem o famoso Shapiro-Wilk, que funciona de forma muito parecida. Então, ele é Shapiro, o nome dele é Shapiro, então você vem aqui, stats.shapiro, e você passa os valores, ele vai lá lhe dar, ó, o teste Shapiro-Wilk deu 0,09. Ele já deu que esses dados não são bem normais, não, porque na verdade a distribuição deles acaba ficando multimodal, se você olhar. Por que eu fiz? Eu não coloquei dado de distribuição aleatória. Eu coloquei um dado com duas distribuições aleatórias normais somados, quer dizer, concatenados, né? Então, ele acaba aparecendo com dois modos. Por isso que o teste Shapiro-Wilk acabou dando que ele não é bem normal. Certo? Então, existe também essa questão de que vários testes diferentes podem dar resultados diferentes e você fica, às vezes, um pequeno dilema. Será que isso é bem normal? Como é estatística, as respostas nunca são absolutas, você vai lidar com um número, quer dizer, ela é quase absoluta. Se eu tivesse encontrado aqui o número 10 a menos 10, aí é óbvio que seria normal, você bate perfeito, porque é zero a probabilidade de a hipótese nula ser verdadeira. Mas num caso desses, ó, você vê que um teste mostrou que é e outro não. Uma ilustração interessante de o que pode estar acontecendo. Existe também o óbvio, que é de fazer testes
que sejam gráficos, né? Que sejam testes gráficos. Se você olhar aqui na documentação, existe a função histogram, né? Que você pode colocar para fazer histogramas e observar testes estatísticos, né? Vamos tentar fazer um teste gráfico aqui. Tentar fazer um teste gráfico desses dados. Aí você vai ver por que isso aqui já pode gerar alguma dúvida, né? Então, você tem o teste de normalidade gráfico, você tem os dados e você pode simplesmente usar o histogram dentro do pacote, mas lembra que nós aprendemos lá atrás um outro mais simples que é o HIST. Vamos usar esse que nós já aprendemos. Vou importar aqui o pacote. Para gráficos, né? Então você tem plt.hist. Se você vem aqui e joga esse conjunto de dados, olha lá, ele escolheu um padrão para dividir. Não ficou com uma cara tão bonita, né? Não ficou com uma cara tão bonita de normalidade. Ele escolheu 10 faixas de dados, mostrou aqui para mim, olha, as médias e os desvios padrões dessas, quer dizer, a quantidade de dados e a média desses dados, perdão. Então, a primeira faixa tem 6 dados, a segunda tem 15, a terceira tem 13, depois tem 41. Óbvio que se eu tivesse, eu teria uma distribuição muito mais bonitinha se ele não indicasse isso. Vamos tentar gerar de novo, só pela ilustração, com 1000 pontos. Então agora eu tenho 2000 dados. O teste de Shapiro-Wilk agora, como eu tenho um monte de pontos, ele indicou que isso aqui é bem normal mesmo, certo? Que são distribuições normais, mas ele indicou que o teste é bem normal, distribuição bem normal, deu 0, porque eu joguei um monte de pontos. Se eu tenho um monte de pontos, a característica da distribuição sempre ficará mais clara. E se eu com esse monte de pontos tento fazer um histograma, olha, o negócio acabou tendendo para a normalidade, certo? Mas é para uma normalidade média. Por quê? Porque a soma de duas gaussianas acaba sendo uma gaussiana, isso é uma propriedade estatística também. Quando você tinha menos pontos, essa propriedade estatística aparece menos. Quer dizer, ela dá uma impressão de multimodalidade, como eu falei, ele fica multimodal porque eu tenho poucos pontos. Mas se eu junto um monte de pontos, aí eu acabo tendendo para o gráfico de uma gaussiana, porque eu estou somando duas gaussianas. Outra forma de ver é você fazer um teste que mostra o próprio gráfico da distribuição em cima dos dados. Né? Então, se eu pegar aqui lembra esse daqui? Opa, não é essa função. Eu tenho um outro tipo de gráfico, que é o qqplot. O qqplot não está dentro do pacote matplotlib, é um pacote específico, né, um gráfico específico, dentro desse stats models. E isso é uma coisa que você pode explorar, não poderia fazer um curso só sobre os vários tipos de gráficos e funções dentro do pacote stats models. Estou mostrando aqui os básicos, né? Então, se eu importei essa função, eu vou pegar aqui agora o x, olha lá. Ele me dá o gráfico aqui dos percentis, né? Da quantidade. Vou passar aqui um parâmetro para indicar a linha. Então, o que isso aí mostra? Né? Esse é um gráfico pouco usado, mas ele é muito importante nos livros de estatística, você vê, que é você mostrar o quanto seus dados acompanham a gaussiana. Aí você vai notar que isso aqui é uma transformação de coordenadas, em que eu faço a transformação da gaussiana, então seus dados eles acompanhariam uma reta, se os seus dados forem normais. Né? Ou seja, eu faço uma transformação de coordenadas dos eixos x e y. Então, se eu faço a transformação de coordenadas, o x dentro, e os dados forem gaussianos, eles vão acompanhar uma reta, porque eu transformei pela gaussiana. E aí você vê que ele quase acompanhou uma reta. Os dados que estão um pouquinho fora são no começo e no fim. Então, esse é um teste comum também de normalidade, um teste gráfico.
né, de normalidade para os seus dados, que pode ser interessante para apresentar, né? Porque aí você tem uma noção de desvio. Ah, os meus dados parece que são normais, nos mais altos, nos mais baixos, ou no meio. Tá, para onde que tem uma noção de localização de onde se foge da normalidade, certo? Uma noção desse sentido. Bom, então isso aqui nós já vimos, né? A nova, e aí tem os testes de hipótese, e você tem aqui os testes de normalidade também. Então, esse é o básico que eu queria apresentar de estatística. Eu vou voltar agora, vou apresentar agora aqueles problemas de agrupamento. Né? Então, vou só descrever aqui. Então, você tem aqui os testes. Tem um teste gráfico. Claro que, como mencionei, essas coisas de pacote de Python, conforme você vai usando, que você vai ficando proficiente. Meu objetivo aqui é sempre fazer você entender bem como funciona a linguagem, como funcionam os pacotes, como se lidam com dados, como identificar os tipos de dados e como consultar a documentação, certo? Então, o pacote vai ficando cada vez mais próximo de você conforme você vai usando os detalhes e consultando a documentação, como eu tento mostrar fazer aqui. Então, vamos pegar agora técnicas de agrupamento. Vou tentar dar um exemplinho aqui. Camédias, né? Acho que é o nome em português, caminhos. Né? Que diz respeito a você ter um conjunto de dados num espaço de variáveis, quer dizer, você está estudando um fenômeno que acontece no espaço de variáveis. E você quer ver se eles têm uma natureza comum. Né? É um problema clássico de aprendizado de máquina também, que é da mesma família ali do PCA, só que o PCA é uma técnica de mais sentido de caracterização de coisas que variam com uma variável, enquanto que o Caminhos ele tenta ajustar em grupos. Né? Então, eu não estou tentando definir um espaço em que as coisas são diferentes, eu estou tentando definir grupos que fazem as coisas serem diferentes. É um pouquinho, uma coisa um pouquinho sutil, né? Então, vamos fazer um exemplo aqui. O caminho está dentro de um pacote, que é o pacote Scikit-learn, né? O pacote de aprendizado de máquina. Eu vou pegar aqui um exemplo, uns dados de exemplo. Vou mostrar. Então, se você for procurar aí as ilustrações que existem, você vai ver que a ideia é você ajustar aqui um conjunto de dados no espaço. Deixa eu mostrar aqui na tela. Por exemplo, nesta apresentação aqui. Então, você tem um conjunto de dados num certo espaço, você não sabe se eles têm alguma associação, mas você tem a ideia que tem. Então, a ideia é você separar em conjuntos. Né? Então, quantos conjuntos? É uma escolha que pode ser empírica, ou pode ser uma coisa que você saiba. Não, aqui eu sei que eu tenho 3 grupos. No caso, por exemplo, tinha lá aquele exemplo da classificação de folhas pelas características geométricas das pétalas e sépalas. Então, aí quantos grupos tinha? Eu sabia que eu tinha, não sei, 3 espécies ou 2 espécies. Então, os grupos eram 2. Ou então pode ser que você vai tendo de agrupar e vai ver a partir de que ponto os grupos, agrupar em mais grupos para de ganhar informação, que é uma medida aqui, a soma do quadrado da distância entre cada membro
e o centro do grupo. Então, se você tem aqui, no exemplo que ele deu aqui, ó, se eu agrupo em um grupo só, você tem um valor. Se você somar o quadrado das distâncias até o centro do grupo. Se você põe dois grupos, esse número ficou menor. Três grupos ficou menor. Mas a partir de três, ó, o ganho foi marginal em relação à quantidade de grupos que aumentava. Então, você está formando esses grupos, em inglês cluster, né? Está formando grupos definindo onde que é o centro e quais são os grupos que contém. Então, aí forma-se essa figurinha aqui a partir disso, né? Então, vamos tentar usar aqui como exemplo. Se você olhar a documentação, vamos apresentar aqui para... Então, a função está dentro do pacote scikit-learn, sklearn, dentro desse subpacote cluster, né, que são várias funções e técnicas de agrupamento. Caminhos não é a única, isso é a mais comum e mais famosa. E aí você tem esse monte de parâmetros. Veja que todos eles são opcionais, né? Você tem um número de clusters. Se você não fala nada, ele escolhe 8. Né? Aí você tem aqui ó, o método de inicialização. Como que você chuta o início, o centroide inicial dos grupos? Porque o jeito que ele faz é um procedimento demorado, né? Do ponto de vista de complexidade computacional, esse negócio de agrupar. Porque você testa para cada elemento de um conjunto de dados se ficaria menor aquela medida se você jogasse dentro de um grupo ou de outro, porque ele vai estar mais próximo do centroide daquele grupo. Então, aqui o exemplo, olha, vamos fazer esse exemplo aqui com os dados mais simples, pequenos, e vamos tentar lidar com isso. Então, ó, um exemplo simples aqui. Eu importo o scikit-learn, eu já tenho a função caminhos, né, o objeto caminhos. Tem aqui um conjunto de dados, olha, vou passar para lá. Vou executar, ó, pronto. Então, X, ó, você tem uma sequência de pontos no espaço de 2D, né? O ponto 1, 2, o ponto 1, 4, o ponto 1, 0, o ponto 10, 2, o ponto 10, 4, o ponto 10, 0. Certo? Esses pontos aqui, eu vou tentar ver se eles formam uma figura, se eles, aparentemente, eles têm algum comportamento geométrico que você poderia mapear. Então, se você só observar esse gráfico, plt.plot x, ele deu duas sequências de números. Não era bem isso que eu queria, né? De fato não. O que você quer é usar a primeira coluna como x e a segunda como y, né? Então vamos pegar aqui, ó, os dados. Então você tem ali nos dados x, todas as linhas da primeira coluna, dá isso aqui. Todas as linhas da segunda coluna, dá isso aqui. Então vamos fazer... E eu não quero fazer linhas entre os pontos, que é o padrão, né? Eu vou colocar uma bolinha vermelha. Pronto, olha lá. Tem 6 pontos com uma clara distinção de grupo, parece para mim, que são... Se eu escolher 2, né, visualmente parece que são 2 grupos. Lógico que esse é um exemplo artificial, né? Então você tem ali os pontos, estava claro já nos pontos, não, coordenada x em um, coordenada x no outro, bem? Então eu vou tentar detectar esses grupos. Vou tentar detectar esses grupos. Como que se detectam esses grupos? Assim, ó, você usa essa função caminhos, escolhe o número de grupos que você quer identificar e tenta ajustar para os dados x conhecidos. Então aqui você inicializa um objeto do tipo caminhos, que tem os parâmetros para ajustar os dados, e aí depois você ajusta com os dados que foram passados. Aí ele deu um objeto que
objeto que vai lhe dar as informações desses grupos, né? Então, se eu venho aqui, ó, dá para cima. Então, ele disse aqui dos pontos, ele rotulou os pontos. Você tem essa variável labels, que foi criada dentro do caminhos, e ele rotulou, olha, são grupos, você pediu 2, vou chamar um de 0, outro de 1. Os 3 primeiros pontos estão no grupo 1, os 3 últimos pontos estão no grupo 0. Certo? E agora eu posso fazer predição, que é aquilo que é a ideia que nós usamos também no PCA, né? A ideia de que se eu chutar um ponto novo ou vários pontos novos, em que grupo vai cair, dado para esse caminho que eu ajustei para esses dados. Ó, se eu chuto o ponto 00, ele adivinha que esse grupo é o grupo 1, que era esse daqui. Se eu chuto o ponto 12,3, ele, que é, inclusive está aqui fora do gráfico, está para cá, né? Ele chuta que faz parte desse grupo. Certo? Então, assim que eu uso, já fiz aqui o mínimo, que é até um aprendizado de máquina. Eu passei um conjunto de pontos, tento identificar esses pontos como 2 grupos e, dados esses 2 grupos, tento, se eu chutar um novo, adivinhar. Se eu tivesse feito um espaço de um conjunto de variáveis, como nos exemplos que eu fiz lá, de vinhos, eu teria aí características para mostrar. É que o caminho funciona em várias dimensões e não preciso de 2, né? Não preciso de 2. Então, assim, o PCA ele está sempre com a tendência de reduzir dimensão, porque ele é ordenado pela quantidade de variação que a divisão em PCA, ou seja, das coordenadas de PCA distribuídas, ela faz. Então, se eu tenho uma variabilidade de conjunto de dados, eu tenho as componentes, no caso das características do vinho, eu passo para um outro espaço de características abstratas, que são combinações delas, para dar outras características de forma que a primeira seja mais influente, a segunda mais influente, a terceira mais influente, assim por diante. Então, eu consigo fazer um tipo de redução de dimensionalidade. Aqui no Caminhos não necessariamente existe essa proposta. Então aqui no Caminhos, a ideia é que você possa manter em várias dimensões todas, mas agrupar. Se caso o PCA não seja relevante, caso a ideia do PCA não seja tão interessante, eu consigo preservar as muitas dimensões dos dados e agrupar usando, né? Então, se eu tenho lá pontos no espaço multidimensional, que eu desenho aqui com 2 dimensões, dada a minha incapacidade de fazer gráficos. Então, ó, parece que essas coisas são 2 grupos. Então, eu vou lá e chuto que são 2. Aí eu vou lá, o que o Caminhos vai fazer eu chuto que... Então, não sei quando são esses 2. Eu inicio aleatoriamente, dou um centroide aqui para um grupo, dou o centroide para outro grupo, que eu escolhi uma parte dos pontos e chamei de grupo 1, uma parte dos pontos chamei de grupo 2, e aí eu tento trocar. Eu pego esse ponto, se eu trocar para outro grupo, será que não fica menor a medida da soma das distâncias até o centroide? Se eu trocar para o outro grupo, fica menor? Se ficar menor, eu troco. Se não ficar, não fica. Esse processo é repetido várias vezes, né? E depois repetido várias vezes, eu vou ter uma situação em que eu realmente achei o centroide do grupo, o centroide do outro. E é isso que o Caminhos, ou Cameios, ou Camedes, fornece para nós, certo? Só que isso não precisa ter 2 dimensões ou 3 dimensões, nada disso, ele é multidimensional. E aí eu tenho o modo de predição, assim como eu tenho lá no PCA, certo? Assim como eu tenho lá no PCA. Só que uma coisa que eu queria destacar é que não fica... Acho que nem quando as pessoas explicam isso aí nesses canais, em inglês, né? Ou nesses tutoriais, é que o PCA ele tem um viés de coordenadas, como eu falei. Então, até quando eu desenhei lá naquele exemplo dos grupos de vinho, né? Você lembra que a gente escolhia um centro, que é o meio dos grupos, e fazia linhas retas. Certo? Para separar os grupos. Então, aqui tem um grupo. Aqui tem outro grupo. E aqui tem outro grupo. E aí nós dizíamos que para fora das linhas retas é que separavam os grupos. Você podia estar caindo fora do grupo, mas... e aí você podia conferir. Por que tem esse viés? Porque é como se isso aqui fosse uma origem de um sistema de coordenadas. Como se isso aqui fosse a origem de um sistema de coordenadas. E essas daqui fossem eixos dessas componentes.
desse sistema de coordenadas não ortogonal e que não é de duas dimensões necessariamente. Então, se você chutar para cá, eu tenho um vinho com características aqui, é óbvio que ele vai cair nesse grupo. Se esse é o grupo 2, 1 e 3, vai cair no 2, certo? Vai cair no 2. Então, o PCA tem uma noção de continuidade linear. Ele cria subespaços do espaço das características. Isso é a ideia do PCA, certo? Então, por isso que a gente é mais conveniente desenhar desse jeito. O caminho não tem esse viés. Como o caminho faz por centroide e por distância até um centroide, o que o caminho está fazendo não é supor continuidade linear. É supor curvas, assim, né? Que não bem definidas, que às vezes as pessoas desenham como círculos ou elipses ou polígonos convexos, mas eles estão enfatizando que o caminho encontra grupos. Se eu chuto um negócio longe, ou eu vou acabar identificando um outro grupo, ou se eu forçar o mesmo número de grupos, eu não sei se ele vai cair nesse ou naquele. A tendência é que ele vai cair daquele que tiver o centroide mais próximo. Então, não é associado à variação contínua numa certa direção, ou numa certa combinação particular das variáveis. Então, tem um significado bem diferente, caminhos e PCA. Por isso, fazer aqueles desenhos de bolinhas no PCA eu acho um pouco errado mesmo, por causa dessa... Porque ele é uma característica do caminhos, né? Então, executando aqui, eu, por exemplo, fiz a predição e eu posso, inclusive, encontrar os centros dos né? Dos grupos, ó. Esse grupo tem o centro em 1, 2 e o outro grupo tem o centro em 10, 2. Tudo bem? Feito de forma bastante simples. Vamos tentar complicar um pouquinho, né, para encaixar um pouco essa análise. Então, em vez de chutar números, eu vou jogar mais números aqui, né? Vamos tentar pegar aquele exemplo, pegar os dados que eu tinha aqui. Nós tínhamos aqueles dados de crescimento de planta. Vamos carregar esses dados e ver se agora nós load TXT, né? Read CSV é o nome do Pandas. Aqui está tem a questão de que você tem de pular a primeira linha porque não tem números, todas aquelas pequenas complicações. Acho que eu vou acabar lendo usando Pandas. A gente tem pode Pandas SPD, então pd.read CSV, o nome do arquivo. Leu, bonitinho, certo? Então eu vou ler aqui os dados, tá aqui no D. Eu vou pegar dos dados, se eu mandar mostrar quem são esses gráficos, eu vou tentar, são duas variáveis, né? Quer dizer, é o peso e o grupo. Um negócio bem simples, que era aquele exemplo de crescimento de plantas a partir de 2 tipos de tratamento, né? Não sei se é um fertilizante ou o que é. Então, nós vamos tentar eu precisaria de mais uma coordenada aqui, né? Se eu tentar agrupar aqui, eu preciso de mais uma coordenada porque eu não tenho. Isso aqui é uma sequência, isso aqui vai dar uma equação de reta, eu não consigo agrupar bem porque eu, na verdade, já tenho um grupo definido. Então, esse exemplo não ficou tão bom. Se eu for tentar traçar o gráfico, quem que é o x, quem que é o y? Aqui eu estou testando uma variável só, né? Eu preciso de um exemplo de duas variáveis, né? Então, vamos pegar o do vinho, que tem um monte de variáveis, e vamos selecionar algumas delas. Aqui, ó, tem um monte de variáveis, certo? Então vamos, apenas aqui de exemplo, pegar aqui duas variáveis. Eu vou pegar aqui essa total de fenóis e magnésio. Tudo bem? Então,
total. Lembra que eu estou passando uma lista aqui dentro para que ele recupere. Ó, é o colchete para puxar uma coluna e outro colchete para passar uma lista de colunas. E aí eu tenho uma subtabela, um pedaço dessa tabela. Então aí agora eu tenho DS, essas duas grandezas. Vamos fazer um gráfico dessas duas grandezas aqui, ó, e ver se funciona. O problema aqui, ó, isso aqui é série, né? Vamos pegar só os valores. Olha lá. Isso. Então tá aqui o gráfico, eu peguei só a primeira coluna, o eixo X, só a segunda coluna, o eixo Y. Aí eu vou traçar os pontos, porque eu não quero linhas entre eles. Coloquei bolinha, tá? Não tá tão claro aqui a existência de grupos, tudo bem? Mas nós vamos tentar juntar isso aqui em grupos. Primeiro eu vou colocar isso aqui na forma de uma matriz, né? Então tá lá, ó. Ponto velhos eu exportei uma matrizinha de NumPy. E agora eu vou tentar, com essa matriz, eu vou tentar classificar usando um novo caminhos. Então vem aqui, primeiro eu vou criar esse objeto do caminhos com dois grupos, vou tentar identificar dois grupos. E vou passar os dados aqui para ajustar. Pronto. Se você notar agora, labels, underline. Então, ele me identificou dois grupos, separou que pontos seriam de um grupo, que pontos seriam do outro. E eu consigo também me dizer onde são os centros, né, desses grupos. Né, os cluster centers. Para cada um desses dois grupos. Não, um grupo tem esse centro, outro grupo tem esse centro. Pronto. Vamos tentar agora mostrar isso graficamente. Eu vou separar os pontos de um grupo e de outro e traçar com cores diferentes, que é uma coisa que a gente já fez aqui antes. Só que agora pelo resultado do caminhos, certo? Então, vamos lá. Eu tenho esse labels, né? Esse caminhos labels aqui, que são os rótulos, vou chamar de lab. Tá aqui. E aí eu tenho, para esse M, as linhas dadas por 0 ou 1, eu vou testar aqui se é de um grupo ou se não é, né? Então, na verdade, caminhos labels, eu vou colocar igual a 1. Porque aí eu vou dar true ou false, e eu vou ter uma lista, né, um vetor de true ou false. Igual, igual. Pronto, ó, true ou false. Que aí eu fiz, estou comparando quando os rótulos são igual a 1. Quando for igual a 1 é da verdadeiro, quando não for igual a 1 é igual a falso. Aí eu tenho uma matriz de valores booleanos, eu posso indexar por ela. Né? Então, nas linhas lab, ou eu poderia ter deixado para fazer isso aqui, né? Então vou deixar para ficar mais claro, talvez fique mais claro se eu fizer assim. Então, quando o lab for igual a 1, e em todas as nas colunas 0, pronto, isso aqui são os valores da primeira variável que eu estou tentando agrupar, apenas quando o caminhos identificou que o grupo era 1. Se eu venho aqui e coloco 0, a mesma coisa, apenas quando o caminhos identificou que o grupo era 0. Então, se eu fizer aqui plt.plot disso aqui como x, aí disso aqui como o y, né, a segunda coluna, e eu colocar aqui que eu quero uma bolinha vermelha, aqui só esses pontos. Se eu agora fizer a mesma coisa muito semelhante,
eu venho aqui e falo 1. 1 e eu faço uma bolinha verde. Olha lá, ele identificou esses dois aí como grupos pelo critério do Camins, certo? Aí são só dois, por isso eu faço assim. Vamos fazer aquele esqueminha de laço de novo. É isso que eu estou tentando treinar aqui. Então, for, eu vou passar por cada um dos grupos que ele achou, né? Então, se eu tenho aqui, ó, os labels, vamos ver quantos labels ele gerou. O lab é Camins Labels. Ó, ele gerou dois. A gente vê isso aqui pela função unique, lembra? Ó, 0 e 1. Esse aqui eu vou chamar de grupos. Ele identificou, certo? E eu vou passar por cada um desses grupos, certo? Então, eu vou passar o for g em grupos. E aí eu vou fazer um gráfico quando for o primeiro grupo, que é o primeiro G, certo? E aí eu tenho que passar uma listinha de cores, né? Eu vou tentar fazer várias cores diferentes. Vamos colocar aqui uns nomes de cores. Cores pode ser vermelho, verde, azul, vários nomes de cores. E aqui eu vou fazer uma concatenação de string da bolinha com a cor atual, certo? Então, se eu passar aqui grupo, vírgula, C, cores, vou concatenar com C. Opa, qual que é o problema? Eu só consigo iterar nos grupos. Então, vamos fazer assim. É porque eu estou misturando dados de matriz com uma string. Então, eu vou fazer por índice, que é mais rápido. Então, I é eu vou fazer um I em range len grupos. Então, ó, o tamanho do vetor de grupos, eu faço de 0 até esse tamanho menos 1. E aí eu pego aqui grupos na posição I, grupos na posição I, cores na posição I. Pronto. Fiz a mesma coisa. Por que toda essa complicação? Não, porque agora, se eu quiser ali só trocar o número de grupos, eu não preciso ficar refazendo o código. Vamos tentar identificar 3 grupos. Né? 3 grupos identificados dentro desse critério do Camins. Certo? E se eu quiser alargar a minha definição aqui de quais dados eu considero relevantes, né? E aí isso aqui o gráfico vai ficar mais difícil, né? Porque só existe até 3 dimensões. Se eu colocar mais uma informação para ser lida aqui, mais uma informação para ser lida, por exemplo, no D, eu vou colocar talvez intensidade de cor, color intensity, certo? Então, e aí o gráfico vai ficar 3D. Começa a nem fazer sentido aqui, né? Gráfico 3D. Como que eu faço? Vamos consultar novamente. Olha lá. 3D Scatterplot. Como que faz um gráfico desse tipo aqui? Você tem de passar o X, você usa o scatter, passa o X, o Y e o Z. Né? E algum marcador aqui, M, que ele colocou com esses nomes aqui diferentes. Né? O O, a bolinha ou
o triângulo. Então, a função scatter funciona em 3D, de acordo com esse mini tutorial aqui, que se você tentar rodar esse código, você vai ver um gráfico parecido com esse. Não vai ser exatamente igual a esse, porque você está vendo aqui que ele inicializa com um número aleatório os dados. Então, vamos tentar fazer isso, certo? Vamos tentar fazer isso aqui, ó. Eu vou tentar passar agora o DS com Color Intensity. Eu vou fazer o scatter. E qual que é o problema? Ele não achou Color Intensity, porque tem um maiúsculo, que é mais que o problema. Vamos ver se eu separo aqui. Vamos ver com que tamanho ficou. Ó. Color Intensity, DS Color Intensity. Tá aqui a série de pontos. Eu vou colocar ponto values, né, para externar somente os valores e não o índice também. Né? Então, aí eu poderia colocar ponto values, ponto values, ponto values. Mas aí fica aquelas linhas enormes de código, né? Eu não gosto disso, que dificulta muito a leitura, principalmente para quem está aprendendo. Então, eu venho aqui. Difícil usar o teclado, né, hoje. Então, estou separando, veja, estou separando em x, y e z as coordenadas. Vou colocar ponto values, porque eu não quero que responda com uma série de números com índice, eu quero que responda só o valor, e aí externado na forma de uma matriz de NumPy, x, y, z. Tá lá. O scatter é sempre com bolinha. Né? Só que aí, apesar de ser 3D, ele não colocou uma orientação de projeção 3D. Então, o jeito mais costumeiro de fazer isso, lembra, nós já usamos isso, colocar essa prerrogativa aqui, porque, veja, eu vou, não é só uma questão de colocar em 3D. A terceira coordenada não está aparecendo, porque por padrão o gráfico do scatter não faz isso, ele coloca a projeção 2D. Então eu vou fazer isso daqui. Vou tirar. Vou usar esses eixos aqui, ó. Os eixos que tem um gráfico só, um por um, na projeção 3D. Aqui lembra que você pode passar 1, 2, 1, quando você tiver uma tabela com dois gráficos, né? Duas linhas de gráfico, uma coluna, assim por diante. Então, tendo feito isso daqui, qual que é o probleminha? Ainda. Fig PLT figure, fig add subplot. Os eixos são esses. Eu coloco o marcador da cor desejada. Ele deu erro aqui, ó, de que ele não conhece a projeção 3D. Não, conhece sim, que nós já usamos. Vamos inicializar de novo isso aqui. Estou com erro de kernel aqui, eu vou fechar e abrir de novo. Isso aí pode, como eu falei, acontecer uma vez numa outra aula, né? Essa desvantagem do Jupyter é que ele depende do navegador também.
Vamos pegar os dados que eu gerei aqui de novo. Vou importar os dados de Vim. Eu não tinha salvo o arquivo, né? Eu estava só passando aqui sem ter salvo o arquivo na última versão. Vou repassar tudo o que aconteceu. Tá, então eu separei a tabela de características, eu vou separar somente uma parte dela. Eu coloco aqui entre chaves, vou colocar magnésio. Vou colocar, vou fazer outra grandeza só pela graça. E color intensity. Então, magnesium, flavonoids, color intensity, N. Então tá aqui DS. As primeiras 5 linhas eu estou mostrando. Vou passar isso aqui agora. Vou até procurar por outro nome, ó. Lembra que pode ser indexado desse jeito também, usando o ponto. Então, aqui estão separados os dados. Eu vou importar novamente os matplotlib. LT. Eu vou gerar a possibilidade da figura, né? Então, para o gráfico 3D, PLT Figure e os eixos com projeção 3D, certo? E os eixos com projeção 3D. Tendo feito isso agora, eu vou tentar fazer algum problema de projeção. Eu já usei isso aqui. Add subplot. Dando algum errinho aqui. Ah, me faltou importar os eixos 3D. Nossa. Que coisa feia, Alisson. Aqui, ó. Eixos 3D. Pronto. Olha lá os eixos tridimensionais. Sem drama. Você é mentiroso. Houve um drama assim. Foi bom pra gente relembrar algumas coisas, né? Então, vou passar o X, Y e o Z. Se eu uso agora os gráficos, o gráfico está aqui, né? Só que eu não mandei redesenhar, vou traçar junto. Tá lá os pontos traçados, X, Y e Z. Tudo bem? Então agora eu vou tentar fazer novamente a divisão em grupos. Eu vou escolher grupos agora não com 2 variáveis, mas com 3 variáveis, né? Então vamos lá fazer o caminhos. Olha, caminhos, número de grupos e o ajuste para os dados que você quer. Eu vou montar uma matriz, então, com todos esses dados. Não, já tem aqui, se você olhar. Certo? A ordem deles aqui, ó. Vamos tentar. Magnésio, flavonoides, intensidade de cor. ds.head, o comecinho, magnésio, flavonoide, intensidade de cor, 123. Então, o que eu vou chamar de X o magnésio, só para manter o padrão? X o magnésio, Y flavonoides e Z a intensidade de cor. E aí, então, a matriz M fica na mesma ordem de colunas. Tendo feito para que eu consiga facilitar, não sei se vai fazer diferença, mas facilitar o traçado gráfico. Então, agora eu vou importar
o pacotezinho, o scikit-learn cluster k-means, para fazer esse agrupamento. Está aqui importado. E eu vou tentar agora inicializar, eu vou chamar de agrupar. K-means. Aí eu vou aqui, ó, como que é a documentação. Eu escolho o número de clusters e ajusto os dados. Esse é o mínimo. N-clusters. Esse é o nome? N-clusters com underline. N-clusters. Eu vou escolher 2 grupos e eu vou ajustar para os dados da matriz M. K means is not defined. Ele tem um M maiúsculo. Pronto. Aí eu tenho um agrupador agora. Certo? Eu tenho um agrupador. E aí eu posso predizer e rotular os grupos, né? Labels, predict e cluster. São as 3 principais fontes. Então, se eu pegar aqui agrupar.labels, aqui, ó, cada ponto, cada um tipo de vinho, olhando apenas essas 3 características, eu tenho aqui um agrupamento que foram escolhidos 2. Certo? Então, eu posso voltar aqui no gráfico que foi dado aqui, né, e fazer isso aqui de novo. Certo? Opa! E fazer isso aqui de novo, de um outro jeito. Então, eu tenho aqui a projeção, eu vou traçar vários gráficos. Em vez de x, y, z, eu vou escolher quais são os grupos, lembra? Então, eu vou pegar aqui np. Eu já importei o NumPy? Não importei ainda, né? Import NumPy as np. Não esqueça que tem de executar de novo, tá? Porque senão não está valendo. Aí grupos é igual a np.unique. Certo? Aí você tem somente os grupos. Aí eu vou fazer um for até o número de grupos. E para cada um desses grupos, eu vou escolher o x e y e desenhar com uma cor diferente. Então, eu vou desenhar. E quem que é o x, y, z para cada um desses grupos? Aí eu vou testar ali naquela função, ali no labels, né? Eu vou chamar o labels também aqui, ó. Eu vou chamar de G. É o agrupar.labels, que são os rótulos. Para simplificar. Então, aí eu vou testar, vou passar para cada um deles, e para cada um deles eu tenho de testar o que aconteceu. Para cada um deles, eu tenho de ver se está num grupo ou no outro, de acordo com a classificação do caminhos. Então, eu faço aqui o G, eu vou testar em que grupo que ele está. Então, eu quero pegar, são os dados do que está na matriz M, em quais linhas? Nas linhas em que o G for igual a um dos grupos, ao primeiro dos grupos, por exemplo, grupos I. Então, nessas linhas, e nas colunas, a coluna 0 é o eixo X. A mesma coisa, na coluna 1 é o eixo Y. A mesma coisa, na coluna 2 é o eixo Z. Para cada um dos grupos, eu venho aqui e vou passar uma das cores, eu vou passar cores do iésimo aqui. Pronto. Eram 2 grupos, eu já fiz genericamente, ele pintou quais que são numa coisa, quais que são em outra, conforme os grupos. A graça agora é que eu venho aqui e vou trocar o número de grupos, hein? Vou colocar para tentar identificar 4 grupos agora. Ele me passou 4 cores para esses grupos diferentes. Aqui parece que não ficou tão bom, né? O PCA funcionou bem melhor como um separador dos grupos. Lembra que existe uma definição fundamental. O PCA ele faz subespaços, né? Como se a partir de um certo centro existem combinações lineares das variáveis que são tratadas. Nesse caso aqui eu escolhi tratar essas 3 variáveis: magnésio, flavonoides, intensidade e cor, para tentar disfarçar, disfarçar não, para tentar encontrar que grupo ele poderia ser chamado. Existirão, lógico, técnicas
em que isso, o problemas, né? Existem problemas em que essa técnica não é tão boa, e aí o Camin's lidar mais com problemas que são por agrupamento mesmo, que não vão indefinidamente numa direção das variáveis, tudo bem? Bom, essa técnica aqui também é bastante usada para aprendizado de máquina, até porque eu posso agora chutar, como vocês viram, um novo agrupar ponto predict. Eu posso chutar a existência de um outro vinho, ou de um grupo de outros vinhos e dizer em que grupo que ele fica, né? Então, se eu tenho aqui pegar só as colunas que eu estou usando, DS. Imagina um vinho que tem quanto de magnésio? Que tem 110 de magnésio, que tem flavonoides 3,12 e intensidade de cor 6,0. É um outro vinho. Então, qual é o erro que ele deu? Eu preciso de um vetor de duas dimensões, né? Porque eu poderia ter uma matriz aqui com um monte de linhas de vinhos. Então, eu vou colocar aqui. Então, ele chutou que o grupo é o 2, que é o terceiro grupo, né? O grupo 0, grupo 1, grupo 2, para essas características aqui, dentro do que foi ajustado para essa variável agrupar, que é um separador do tipo Camin's, criado aqui, ó. Ele foi criado aqui, ó, um separador de 4 grupos, e que é ajustado para os dados dessa matriz. Certo? Uma perguntinha até aí? Não? Então, outros parâmetros que nós podemos ajustar aqui, ó, desse pacote Camin's, né? Você tem um guia, esses pacotes geralmente tem um guia próprio, né? Para outras técnicas além do Camin's padrão. Tem esses métodos variados aqui, ó. E ó, você veja, caminhos para ajustar dígitos. Outro exemplo que você pode fazer aqui. Caminhos para quantização de cor. Né? Tem vários. As hipóteses do caminho, quais são as hipóteses que ele assume. Então, tem que tomar para você tomar cuidado com como você está usando. Olha lá, 8 com 3 com inicialização ruim. Então, foi dado aqui está usando aquele mesmo conjunto de dados das flores que nós usamos. Ele é bastante comum, bastante exemplar aí, tanto para o R quanto para o Python, para ilustrar várias técnicas de separação. Então, aqui está sendo feito a separação daquelas pétalas e sépalas, só que pelo caminho em vez de usar o PCA. Né? Então, só para você repassar nesse exemplo simples aqui, ó, você pode até baixar o código, mas eu aconselho você sempre a redigitar, refazer, porque você vai prestando atenção. Ó. O pacote NumPy, os gráficos, eixos 3D, o pacote que faz o caminhos e esse datasets, que nada mais é que um monte de conjuntos de dados para você testar suas técnicas. Por exemplo, esse iris aí de flores. Então, aqui, ó, carregou os dados do iris, colocou aqui no X e no Y, e criou estimadores, um para 3 grupos, um para 8 grupos, e outro com 3 grupos e uma inicialização chutada aqui qualquer. Então, aí ele fez um for aqui para cada um desses 3, porque ele ia comparar esses 3, né? Ele ia comparar esses 3, e isso aqui é a referência, né? A resposta correta, né? De quem que é, de qual espécie, porque eu estou tentando identificar automaticamente as espécies. Aqui estão marcadas as cores das espécies de flor, corretamente pela cor, pela biologia da flor. E aqui estão tentativas de aprender, de fazer aprendizado de máquina, de você, a partir dessas 3 características, ó, comprimento da pétala, comprimento da sépala e largura da pétala, só essas 3, e não usou as 4 todas, porque também não cabia no gráfico para mostrar, como que seria o agrupamento por caminhos. Né? Aí ele fez isso daqui, passou em cada um deles, ajustou o estimador, fez fit,
Aí fez o gráfico separando por cada dos grupos, como eu fiz aqui, ó. Pega lá, a terceira linha, a segunda linha, porque aqui é 3, 0 e 2, porque ele pulou a 1, porque ele não usou uma das quatro. Ele queria fazer um exemplo que mostrasse um gráfico. Eu poderia fazer uma separação em grupos usando as 4 dimensões com caminhos? Eu poderia, mas eu não conseguiria enxergar um gráfico disso, certo? Então aqui é só para ilustrar os gráficos, ele usou, e tentou também separar só para essas três, supondo que seria possível, né? E aí fez esse gráfico e mostrou a comparação, fez esse desenho aqui, ó, tá vendo na hora que ele desenha o gráfico aqui, for estimators, ele faz o scatter, e aqui, ó, os eixos, ele fica trocando qual é o eixo de figura, né? O fig num e fig size. Então são, fig num eu vou passando o número da figura, ó, mais um, para desenhar aqui, 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 quatro números de gráficos. E aí faz o rótulo. Então, um exemplo. E aqui tem vários exemplos, você pode baixar e testar o caminho, do mesmo jeito que nós fizemos aqui com os dados dos vinhos. Tudo bem? Houve alguma... assim, em princípio, era mais ou menos isso que eu tinha para falar. Nós temos ainda, o conteúdo do curso era mais ou menos isso. Nós temos ainda que faltou tempo, porque eu demorei muito explicando, alguns exemplos a mais, além do exemplo que eu trouxe aí, que é os dados do Jairo de bivalves, eu tenho outros exemplos para mostrar, porque eu vou fazer, como na sexta já começa outro curso, eu vou gravar e deixar na pasta compartilhada com vocês. E aí vocês podem assistir depois. Então, como eu falei, então, essas aulas elas vão ficar disponíveis no canal do YouTube, que nós criamos indefinidamente. E quem quiser ter acesso quem quiser ter acesso ao material desses caderninhos da aula, aí precisa se inscrever para eu mandar o link da pasta compartilhada, certo? O grupo de WhatsApp de dúvidas continua ativo, é só se inscrever lá, pagar os R$ 20, se for o caso, e para tirar dúvidas desse exercício. Eu enfatizo que vocês entrem na pasta de novo, tentem fazer os exercícios que eu deixei, porque é só assim que você acaba absorvendo. Uma pergunta é como lidar com os dados em tempo real, usando média móvel. Os dados em tempo real aí depende do hardware. E aí o hardware vai fornecer uma interface para alguma ferramenta. Por exemplo, em Python, às vezes se fornece, eu já vi sistemas de aquisição que forneciam para Python, outros para MATLAB, outros para os dois. Então, trabalhar em tempo real, o que significa na hora que você está medindo, já saber, depende do hardware fornecer isso em um certo formato. Então, muito obrigado aí pela atenção de vocês. Espero que tenha servido para vocês. Então, além do fato, fica o convite para alguém se interessar. Isso aqui vai ser oferecido de novo, talvez melhorado, lógico, porque já foi feito uma vez, como um curso presencial na extensão da Unicamp. Lógico, na extensão da Unicamp eles vão lhe cobrar um valor bem maior, porque também vai vir com um certificado da Unicamp, né, e assim por diante, certo? Mas aí, quem só queria o conhecimento imediato para fazer o seu probleminha, eu acho que isso aqui serviu bem. Eu repito, você fica online aí no canal de YouTube, já está sendo colocado lá, acho que já já coloquei as 3 ou 4 primeiras aulas, eu vou colocar todas. E para estudar, aproveita esse momento e refaça os exercícios, tudo bem? Refaça os exercícios e veja se você consegue. Aí, se você tiver dúvida, você entra em contato ali pelo e-mail ou pelo Instagram. E muito obrigado pela atenção de todos e bom trabalho para vocês.